Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriele. Hoje eu vou compartilhar para vocês um tema essencial para a compreensão do funcionamento do Estado Democrático de Direito, o processo legislativo. O processo legislativo, ele é o conjunto de atos e fases necessária para a elaboração das leis. Ele é um dos pilares do regime democrático que garante a promoção normativa e que ocorra de forma legítima. E por meio de processo, o Poder Legislativo ele exerce a função típica, que legisla, ou seja, criar, modificar ou por revogar as normas jurídicas que importa diretamente à sociedade. Eu vou falar agora do fundamento constitucional, que também é o processo legislativo que está previsto na Constituição Federal de 88, que específico no artigo 59A 69, que esse dispositivo trazem a regra sobre como os projetos devem ser apresentados e também discutidos, aprovados e sancionados ou vetados. Quero falar agora das espécies normativas, que está no artigo 59 da Constituição Federal de 88 e também que a Constituição prevê das espécies normativas do processo, que são elas. Eu vou citar, primeiramente, as emendas, tem as leis complementares, tem as leis ordinárias, leis delegadas, tem as medidas provisórias, decretos legislativos e também as resoluções. Quero falar que cada uma dessas normas tem sua própria finalidade e que o quórum específico e processo próprio. As etapas do processo legislativo, que é o projeto de lei ordinária, como exemplo, o processo pode variar conforme a espécie normativa. Olá, eu sou a Mayara e eu vou citar sobre as leis ordinárias, o conceito e o quórum para aprovação. Bom, as leis ordinárias são aquelas que constituem uma das principais espécies normativas previstas no ordenamento jurídico brasileiro, sendo elaboradas pelo Poder Legislativo para regulamentar matérias de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Desde que não estejam reservadas à Constituição Federal de 88, as leis complementares, de acordo com o artigo 59 da Constituição, elas são leis ordinárias que integram o processo legislativo ao lado das emendas constitucionais, das leis complementares e das leis delegadas, e dos decretos legislativos e resoluções. Segundo o CAPES de 2012, as leis ordinárias são instrumentos normativos que tratam de matérias não reservadas expressamente à lei complementar, podendo ser aprovada por maioria simples dos votos, desde que presentes a maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. Essa característica lhes confere flexibilidade e agilidade processual, sendo o instrumento legislativo mais utilizado pelo Congresso Nacional. A principal característica das leis ordinárias reside em sua amplitude temática, sendo utilizadas para disciplinar assuntos gerais da vida social, política e econômica, desde que não haja exigência constitucional de tratamento por meio de lei complementar. A elaboração dessas leis segue o rito legislativo ordinário, que compreende as fases de iniciativa, de deliberação com discussão e voto, sanção ou veto do chefe do Poder Executivo, promulgação e publicação. No que se refere ao quórum da aprovação, a lei ordinária exige maioria simples dos votos dos parlamentos presentes na sessão deliberada, desde que se verifique o quórum mínimo de instalação da sessão, que corresponde à maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. A maioria simples se configura quando o número de votos favoráveis supera o número de votos contrários, desconsiderando abstenções e ausências. Isso de acordo com Ferreira Filho, de 2011. Bom, essa exigência diferencia das leis complementares, as quais dependem da aprovação da maioria absoluta dos membros da Casa para sua validade, conforme determina o artigo 69 da CF. Assim, enquanto as leis complementares tratam de temas reservados expressante pelo texto constitucional, as leis ordinárias possuem campo residual, aplicando-se de maneira subsidiária e geral. Exemplificadamente, a Lei nº 9.990, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os juizados especiais civis e criminais,
constitui-se como uma típica lei ordinária aprovada por maiorias simples, regulando matéria de interesse público e de competência da União. Por fim, cabe destacar que as leis ordinárias possuem hierarquia inferior às leis complementares, ainda que isso não implique em invalidade automática de norma ordinária sobre tema semelhante, salvo nos casos em que a Constituição exige expressamente o uso de forma complementar, hipótese em que eventual usurpação de rito implicará em inconstitucionalidade formal da norma. Olá, eu sou a Analisa Marques e agora eu irei falar um pouco sobre as comissões legislativas e o papel fundamental que elas exercem no processo de elaboração das leis ordinárias. As comissões são órgãos internos do Poder Legislativo, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Elas têm a função de analisar tecnicamente os projetos de lei antes que eles sejam levados ao plenário. Existem dois tipos principais de comissões. São as comissões permanentes, que atuam de forma contínua em área como a justiça, a educação, saúde, entre outras. E a comissão temporária, criadas para tratar de temas específicos por tempo determinado, como por exemplo a CPI. No caso das leis ordinárias, as comissões são responsáveis por avaliar a constitucionalidade, o mérito e o impacto orçamentário das propostas. Elas produzem pareceres técnicos que orientam os parlamentares sobre a viabilidade da proposta. Esses pareceres são essenciais porque garantem que o projeto esteja de acordo com a Constituição e com os interesses públicos antes de qualquer votação em plenário. Meu nome é Ederson Filho e irei dar continuidade sobre comissões. As comissões, além de analisar projetos, ainda têm um poder chamado terminativo. Isso significa que, em certos casos, elas podem aprovar leis ordinárias sem a necessidade de votação no plenário. Isso ocorre quando a proposta é considerada simples, não polêmica e recebe a maioria dos votos dos membros da comissão. Se não houver nenhum recurso parlamentar exigindo que haja uma votação em plenário, o projeto passa direto para o Senado ou para a sanção presidencial. Esta prerrogativa torna o processo mais ágil e técnico, já que permite que muitas leis sejam aprovadas com maior eficiência. Outro ponto importante é que as comissões promovem audiências públicas, ouvindo especialistas e representantes da sociedade. Isto fortalece a democracia, participação da sociedade e ajuda a melhorar o conteúdo dos projetos da lei. Em resumo, as comissões são o coração técnico e político do processo legislativo. Elas garantem que as leis sejam construídas com responsabilidade, embasamento jurídico e participação social. Você sabia que as leis originárias podem ser aprovadas diretamente no âmbito das comissões? Esse rito simplificado está previsto no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 58 da Constituição Federal e, na Câmara dos Deputados, é conhecida como apreciação conclusiva nas comissões, enquanto no Senado Federal é conhecida como apreciação terminativa nas comissões. Essas comissões elas irão analisar o mérito, a constitucionalidade, a juridicidade, a técnica legislativa e, nos casos aplicáveis, elas irão analisar o orçamento. A partir dessa análise, desde que aprovada, a lei começará a produzir efeitos. Mas, cabe recurso? Sim, cabe recurso. Para a Câmara dos Deputados, pelo menos 1/10 dos deputados precisam apoiar o recurso, enquanto no Senado Federal, no mínimo, 9 senadores precisam estar apoiando e entrarão com recurso. Mas, qual é o tipo de matéria que pode ser aprovada no rito simplificado? As matérias devem ser de pequeno impacto e de matéria muito simples. Então, tudo que for simples e de pequeno impacto podem ser aprovados por esse rito simplificado das comissões. Um exemplo disso é a Comissão de Meio Ambiente levar uma proposta para reduzir o desperdício de alimentos. Então, eles levam essa proposta considerando que o impacto dela é pequeno e não vai mexer com nenhuma estrutura de poder, pode sim ser levado ao rito simplificado e, desde que aprovado pela comissão, ela começará a produzir efeitos. Meu nome é Maria
Maria Clara e eu vou falar sobre as leis complementares e o quórum de aprovação. As leis complementares, elas são normas previstas pela própria Constituição Federal. Elas servem para complementar matérias constitucionais que exigem regulamentação específica, ou seja, a Constituição determina que determinados assuntos só podem ser tratados por esse tipo de lei. E um dos principais diferenciais das leis complementares é o quórum qualificado, exigido para sua aprovação. É necessária a maioria absoluta dos membros de cada casa do Congresso Nacional, conforme o artigo 69 da Constituição Federal. Apesar de seguirem o mesmo processo legislativo das leis ordinárias, passando por etapas como iniciativa, discussão, votação, sanção e publicação, as leis complementares exigem esse quórum mais rígido e só pode tratar de matérias específicas previstas constitucionalmente. Entre essas matérias estão normas gerais do direito tributário, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública, organização da Justiça Federal, criação, fusão e desmembramento de estados e municípios, entre outros. É importante destacar também que as leis complementares não são superiores hierarquicamente às leis ordinárias, exceto nos casos em que a Constituição exige que a matéria seja tratada exclusivamente por lei complementar. Nesses casos, uma lei ordinária não pode contrariar ou alterar uma lei complementar. Além disso, a iniciativa para propor uma lei complementar pode vir do Executivo, do Legislativo, do Judiciário ou até mesmo da população, por meio da iniciativa popular. Além disso, o quórum de aprovação ele tem algumas regrinhas, que são: a maioria absoluta corresponde ao primeiro número inteiro superior à metade dos membros da Casa Legislativa. Na Câmara dos Deputados, que possui 513 deputados, são necessários 257 votos favoráveis. No Senado Federal, com 81 senadores, são necessários 41 votos favoráveis. O processo de votação ocorre em 2 turnos, sendo necessário atingir a maioria absoluta em ambas as casas legislativas, para que a lei complementar seja aprovada. Em resumo, as leis complementares são fundamentais para o funcionamento do ordenamento jurídico brasileiro, pois regulamentam questões sensíveis e estruturais do Estado, com um cuidado maior. Meu nome é Ana Beatriz e irei falar sobre as comissões das leis complementares. Elas podem, por exemplo, definir as composições das comissões, seus poderes de investigação, as regras para a aprovação de propostas e também a forma como as comissões devem interagir com o plenário. Exemplos de comissões. Temos as comissões especiais criadas para projetos de leis complementares, que podem ser criadas para analisar projetos específicos e de maior complexidade, como leis complementares que tratam de temas como direito digital ou transição energética. Temos as comissões especiais para PECs, que são propostas de emenda à Constituição, que se uma lei complementar alterar a Constituição, uma comissão especial pode analisar essa PEC. Também temos as comissões parlamentares de inquérito, que é as CPIs, que investigam crimes relacionados às leis complementares. Se uma CPI investiga irregularidades em programas ou políticas que dependem de leis complementares, ela poderá analisar e propor mudanças nessas leis complementares. Os projetos são distribuídos às comissões conforme os assuntos de que tratam. Além das comissões de mérito, existem 2 que podem analisar o mérito e a admissibilidade, que são as comissões de Finança e Tributação e de Constituição e Justiça. Todos os projetos de lei complementar devem passar também pelo plenário, não podendo ser analisados pelas comissões em caráter conclusivo. Concluo em resumo, as comissões desempenham um papel crucial na análise e discussão dos projetos de lei complementar, garantindo que as leis sejam aprovadas com base em análises criteriosas. Olá, tudo bom? Me chamo Pablo Ricardo da Silva e irei falar para os senhores e senhoras um pouco e de forma simples e entendível sobre a Comissão das Leis Complementares. Essa comissão é formada por parlamentares, no caso deputados ou senadores, que atuam no nosso Congresso Nacional. Tá? Qual que é a função e o objetivo dessa comissão? Tá? A função é ela analisar os projetos de leis complementares. O que são essas leis complementares? São as leis que complementam pontos importantes da nossa Constituição, ou seja, ela trata e aborda de forma mais específica e mais clara para o entendimento de forma mais eficaz
de quem está lendo, do jurista, da população e tudo mais. Qual que é a sua atuação? De que forma ela atua? A comissão, ela atua de forma como analista. Ela analisa aquele projeto de lei e depois ela dá um parecer técnico, uma opinião técnica e política. Qual que é o objetivo? Que com esse parecer se extingue todas as dúvidas e questionamentos acerca desse projeto de lei e assim, então, ele poderá ser futuramente votado em uma comissão, votado no plenário. Então, ela é a asseguradora principal de que esse projeto de lei esteja dentro dos princípios constitucionais. Oi, meu nome é Ludmila e hoje eu vou falar sobre a tramitação simplificada nas comissões, conforme previsto no regimento interno da Câmara dos Deputados. Os projetos de lei, inclusive os projetos de lei complementar, podem ser aprovados diretamente nas comissões permanentes, sem precisar passar pelo plenário. Mas, para isso, 2 requisitos devem ser cumpridos. O primeiro requisito a ser cumprido é a análise que deve ocorrer em caráter conclusivo. O segundo é que não pode haver recurso por parte dos parlamentares solicitando a apreciação em plenário. Essa forma de tramitação tem como objetivo tornar o processo legislativo mais ágil e técnico, evitando atrasos desnecessários quando já existe consenso entre os membros das comissões. A tramitação simplificada das leis complementares representa um avanço em termos de eficiência legislativa. No entanto, é importante destacar que essa prática deve ser usada com cautela. Isso porque a aprovação direta nas comissões, apesar de mais rápida, não pode comprometer o debate democrático nem a transparência das decisões parlamentares. Em resumo, trata-se de uma ferramenta importante, mas que exige responsabilidade na sua aplicação para garantir tanto a celeridade quanto a qualidade do processo legislativo. Olá, meu nome é Daniela Ferreira e eu vou dar continuidade explicando sobre a irrepetibilidade relativa e a sanção ao veto de leis ordinárias ou complementares. Vale destacar que elas são mecanismos diferentes e elas são importantes nessa relação do legislativo e executivo. A irrepetibilidade, ela impede uma representação de uma nova proposta já rejeitada na mesma sanção legislativa, salvo se houver mudanças relevantes no conteúdo de autoria, conforme os regimentos da Câmara ou do Senado. Esse princípio, ele é considerado relativo, pois ela admite exceções reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Já as leis ordinárias ou complementares, elas se distinguem principalmente pelo quórum. Quando as ordinárias, elas exigem a maioria simples, as complementares, elas já exigem a maioria absoluta, além de tratarem da matéria específica. Depois de aprovadas pelo Congresso, ambas elas seguem para veto ou sanção do presidente da República. A sanção ela pode ser expressa ou tácita. E o veto ele pode ser total ou parcial, que deve ser fundamentado pelo reconhecimento da inconstitucionalidade ou contrariedade do interesse público. Caso o veto seja rejeitado, como a Constituição exige a maioria absoluta em ambas as casas, independentemente se for lei ordinária ou complementar. E esse mecanismo ele permite o equilíbrio e a harmonia entre os poderes, assegurando a legalidade e o respeito à separação constitucional. E o legislativo e os tipos de leis ordinárias e complementares. O processo legislativo brasileiro, previsto na Constituição Federal do artigo 59 ao 69, estabelece as regras para a elaboração das leis, distinguindo entre leis ordinárias e leis complementares, conforme a complexidade da matéria do quórum exigido. As leis ordinárias são o tipo mais comum de norma disciplinar. A maioria dos assuntos são reservados às leis complementares. Elas exigem a maioria simples do quórum de aprovação por maioria dos votos dos presentes. Seu trâmite pode ser facilitado em aprovação conclusiva pela comissão na hipótese prevista, o que dispensa a votação no plenário, salvo recurso. Já as leis complementares são utilizadas para matérias específicas determinadas pela Constituição, como criação de ministérios, normas gerais do direito tributário, organizações judiciárias, entre várias outras. E exigem quórum qualificado, maioria absoluta, mais da metade dos membros da Casa Legislativa. Embora também passe por comissões, seu processo é mais rigoroso.
e não admite aprovação conclusiva simplificada como nas leis ordinárias. Ambas as espécies normativas estão sujeitas à sanção ou veto do presidente da República.